Opa, o Zé aqui, senhores, e hoje vindo para mais um vídeo no canal. Tirando o atraso, temos mais um vídeo de sagas, beleza? Depois de um tempo, e hoje estou eu. Senhores, vamos lá. Deixa um gostei se gostar desse vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal, a gente tem vídeo sempre. Compartilha se tu quiser, comenta se tu tá pegando alguma dessas sagas. Entra na sala da justiça, vem conversar com a gente. A gente tá sempre lá conversando sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre séries, sobre jogo, sobre tudo do mundo nerdístico, sempre com uma zoeirinha. Então vem falar com a gente, beleza? E sem mais enrolação, vamos começar? Senhores, temos aqui a saga do Flash, volume número 11, Mulher Maravilha, número 5, Superman, número 6, Novos Titãs 7 e Batman, número 6. Vamos começar por essa ordem aqui, pode ser? Deixa eu colocar pro ladinho aqui e puxar a saga do Flash. Temos aqui, senhores, a saga do Flash, volume 11, temos aqui essa capa, essa contracapa e tudo que ela compila. Aqui a lombadinha. A HQzinha escrita, senhores, pelo nosso queridíssimo Mark Waid. Ele segue nos roteiros. E aqui a gente vai ser apresentado a um vilão que a gente conhece muito bem por causa da série do Flash. Porém, aqui ele é muito melhor do que na série do Flash. Somos apresentados, senhores, ao Savitar, o famoso deus da velocidade. Senhores, aqui a gente vai acompanhar 3 histórias, 2 completas e o início de uma. Na primeira história, a gente vai acabar vendo o Flash, logicamente, tendo que lidar com a ex-namorada dele. É uma história bem bacana, tá? Ela acaba estabelecendo de volta a confiança do Wally com a Linda e da Linda com o Wally. E na segunda história, a gente vai ter uma colaboração do Shazam com o Flash para derrotar um vilão das sombras. Porém, senhores, isso faz uma pequena parte do encadernado. A maioria da HQ vai tratar desse arco aqui, que é a Corrida Mortal. Deixa eu ver aqui a tradução do arco, que agora vocês me pegaram, que eu não lembro bem ao certo o nome desse arco. Aqui, ó, Impasse Mortal. É o nome desse arco, beleza? HQ escrita pelo Mark Waid. E, senhores, aqui a gente vai conhecer a origem do Savitar. A gente vai conhecer a origem do Savitar, como ele foi estabelecido no universo das HQs do Flash. O Mark Waid também vai continuar explorando a questão da força da aceleração. E tudo isso, senhores, vai ser tratado de uma forma muito, muito boa. Cara, eu falo e repito, a saga do Flash segue sendo, pra mim, a melhor saga que eu tô lendo. Porque a gente aqui acompanha a origem do Savitar, a gente acompanha consequências do Savitar, a gente vê a evolução do Wally novamente, a gente vê como o Wally vai tentar lidar com o Savitar. E é muito legal como o Waid, ele não escreve a HQ de qualquer jeito. O Savitar tem uma motivação e é muito bacana o jeito que ele pega a família, até porque o Waid ele acaba trazendo alguns flashbacks do passado para agregar na história do Savitar. Cara, e é genial, cara. Sinceramente, eu comecei a ler esse arco do Savitar e eu não sabia muito bem o que esperar. E, cara, o que eu recebi foi uma história espetacular de um ser que conhece a velocidade e se aprofundou tanto nela que ele ficou louco e acredita ser o novo deus da velocidade e que todos os outros estão abaixo dele. E o jeito que a história se desenrola, o jeito que o Waid foge do convencional, o jeito que ele estabelece os poderes do Savitar e o quanto ele é forte, ele é poderoso. Cara, é maravilhoso. Eu simplesmente acabei de ler essa HQ e eu senti o meu corpo todo arrepiado, cara. Aqui a gente continua tendo Mark Waid no auge, cara, com a saga do Flash. Maravilhoso. Agora, indo do vinho pra água, nós temos a saga da Mulher Maravilha, volume 5, beleza? Faltando 2 encadernados para fechar a saga da Mulher Maravilha. Temos aqui a capa, temos aqui a contracapa, tudo que ela compila e aquela lombadinha padrão. Senhores, a HQ da Mulher Maravilha, escrita e desenhada por John Byrne, aquele cara que já tá desde o início da saga. E aqui a gente vai acompanhar algumas histórias diferentes, senhores, tá? Por que diferentes? Porque aqui a gente vai acompanhar basicamente na HQ anual o surgimento de uma nova Mulher Maravilha em um futuro distópico, o que é uma história bem legal, tá? Já vou deixar claro que é uma história bem bacana essa história.
E em segundo momento, a gente vai acompanhar todo um arco de ressurreição da Diana. Para quem não lembra, ela estava ferrada por causa da batalha com o Neron. E aqui a gente vai acompanhar toda a Liga da Justiça tentando ajudar ela a reviver. Cara, e é isso, tá? Não tem muito mais o que falar. A HQ ela ainda traz algumas consequências de eventos que estavam acontecendo na época. E essa HQ aqui, eu posso falar pra vocês que ela é chata. Ela é bem chatinha, beleza? A gente também vai ver a Diana sendo ressuscitada e virando uma deusa. E, cara, infelizmente é chato. Eu queria poder dizer que eu gosto, mas os extras são legais, tá? Ela vai ter uma matéria de revista, vai ter um extra da Diana aprendendo a pilotar o novo jato dela. Isso aqui é legal. Mas a HQ em si, ela tinha tudo pra ser muito legal. Mas ela é chata, cara. Ela é chata, a história não prende. Não chega a ser horrível, tá ligado? Mas não é algo que dá muita vontade de tu continuar. Infelizmente, a saga da Mulher Maravilha teve um volume 2 excelente, mas a cada HQ que passa, ela parece estar perdendo a força. Ainda bem que sobram só mais duas, né? Só faltam duas. Agora, indo para o nosso querido Homem de Aço, senhores, nós temos a saga do Superman, volume número 6, beleza? Temos aqui essa capa dele lutando, tá complicado. Dele lutando contra um dinossauro, bem bonita. Continuando o arco do Perdido no Tempo, temos a contracapa, uma contracapa bem bonita também. Temos tudo que a HQ compila. E, senhores, aqui a gente vai continuar aquele arco que começou na HQ passada, do Superman Perdido no Tempo. Nos roteiros, a gente vai ter a dobradinha de sempre, Roger Stern, Dan Jurgens, Gary Woodway e James D. Rundle. Toda essa galera está envolvida nessa HQ. E aqui, senhores, cada um deles basicamente vai assumir uma pequena fração do Superman viajando no tempo. Então a gente vai ver o Superman no futuro com a Legião dos Super-Heróis. Essa parte é escrita pelo Dan Jurgens. Bem legal, tá? Diga-se de passagem. Porém, ela vai ser uma HQ bem repetitiva, digamos assim. Logicamente, os arcos e os acontecimentos em cada época vão se desenrolar de formas diferentes, mas o esquema é o mesmo. O Superman chega em um lugar, ele resolve um problema, explode uma coisa e passa para o próximo. Na segunda HQ, a gente vai ter o Roger Stern, onde o esquema vai ser na era pré-histórica, e vai ser o mesmo também. Não vai fugir da regra, ele vai acabar encontrando um vilão do átomo, e dá uma explosão, ele volta. Na terceira HQ a gente vai ter o Gary Ordway, e aqui é a parte mais legal, porque aqui o Superman ele vai bem pro passado, então ele vai para Camelot, e aqui ele acaba encontrando o Merlin, acaba encontrando o Etrigan, e para quem é há mais tempo no canal aqui sabe que eu gosto bastante do Etrigan. Então ela acaba sendo uma HQ bem divertida, senhores. E assim a gente vai, senhores. Ó, ele vai para a Legião dos Super-Heróis novamente, acaba resolvendo um problema com um kryptoniano. E assim a gente vai. Até que em algum momento ele é levado novamente para a nossa Terra. E aí ele vai ter que lidar com esse vilão aqui, que ele era da feitiçaria. Não sei se vocês lembram dele. Ele vai ter que lidar com esse cara no presente. Acaba tudo dando certo, logicamente. Mas é uma HQ que ela se sustenta nisso. Ela se sustenta no ir e no vir. Mas ela é bem legal, tá? Eu vou dizer que ela é repetitiva, ela vai ter também essas fichas extras sobre dinossauros e sobre os personagens que apareceram nessa história. Serve até como um guiazinho, diga-se de passagem. Cara, mas eu vou dizer pra vocês que ela é uma HQ legal. Porque o maior erro que eu tava achando nas HQs da saga do Superman, pra quem vem acompanhando o vídeo de sagas, era que eram histórias picadas, eram histórias que não tinham nenhuma continuidade. Então, tu não acompanhava nada realmente. Tu só via histórias curtas que, por serem curtas, ficavam horríveis. Era chato de ler e muitas das vezes eram ruins. Aqui, a gente vai ter várias histórias curtas, mas elas têm um fio condutivo do início ao fim. E isso acaba dando mais impacto para a história. E por consequência, acaba trazendo uma história legal. É bacana tu ver o Superman no passado, no futuro, no presente, no mais passado, no mais futuro. Até porque tem motivo para ele estar lá. E tu vê algo acontecendo. Então, é uma boa HQ, tá? Eu acabei me divertindo lendo essa HQ.
Temos também a Saga dos Novos Titãs, do Geoff Johns, HQzinha que vai acabar no volume 10. Atualmente, estamos no volume 7, senhores, beleza? Temos aqui a capa, a contracapa, temos tudo que ela compila, a lombadinha, e vamos começar? Senhores, a HQzinha escrita por Geoff Johns e uma galera, mas o principal é o Geoff Johns. E aqui a gente vai ver vários arcos, senhores, mas a grande maioria vai ser embasada e vai trazer como centro o Superboy. O que dá pra dizer, senhores, é que essa HQ basicamente vai explorar o Superboy. Vai explorar o passado dele, vai explorar seus antecessores, o que o Superboy quer da vida, o que ele acha certo, o que ele acha errado e qual é o lugar dele nesse mundo. Tem esse romance aqui também que a gente adora, né? Pô? Mutano e Ravena é muito legal. E é legal, tá? Eu vou dizer pra vocês que é uma HQ bacana, só que ela conta com aquele velho problema que o cara vem percebendo nas últimas HQ do Johns dos Titãs. Pra quem não lembra, eu vou falar. Quando eu cheguei no volume 5, eu percebi uma coisa. Tudo na fase do Johns se resume na base de uma porradaria generalizada no final. Isso acabou tirando um pouco do brilho do volume 6, e isso também tira o brilho do volume 7 pra mim. Afinal, adivinha como os problemas dessa HQ se resolvem? Na base da porradaria bruta no final, cara. E é sempre a mesma história. Infelizmente é sempre a mesma coisa. Então, tu começa com um arco muito interessante do Superboy, mas no final tu já sabe o que vai acontecer. Tu sabe que no final todo mundo vai sair na mão numa porradaria generalizada. Então tu começa a HQ e tu já sabe como vai ser o final, porque as coisas não são resolvidas de outro jeito. E isso acaba tirando um pouco o brilho pra mim. Eu vou falar bem a real pra vocês, que quando tu percebe esse padrão, a HQ perde um pouco do sabor. E pra mim a Saga dos Novos Titãs começou muito bem, afinal de início é muito divertido tu ler isso. Só que quanto mais o tempo passa, mais tu acaba se cansando dessa fórmula, digamos assim. E aqui no volume 7, tu recebe a mesma fórmula. Então é legal tu ver a porradaria e tudo mais, mas eu já tô meio cansado disso. Ainda tem 3 volumes e eu espero que em algum deles o Johns ache alguma saída que não seja uma porradaria generalizada no final da HQ. Mas tá aqui, a Saga dos Novos Titãs, volume 7. Pra quem gosta de porradaria, vai gostar. Pra quem já leu muita porradaria nas HQ do Johns e queria alguma coisa diferente, não foi dessa vez. E pra fechar, nós temos a Saga do Batman, volume número 6. Lembrando que é a segunda temporada, com essa capa bem emblemática, diga-se de passagem. Temos a contracapa e tudo que ela compila. Temos também a lombadinha que conta com segunda temporada. E senhores, vamos lá. Roteiros fica a cargo desses 3 caras, que é o Doug Moench, o Alan Grant e o Chuck Dixon. E aqui a gente vai continuar vendo o desenrolar da queda do morcego, senhores. Na primeira história a gente vai ter o Doug Moench e a gente vai acompanhar o Bruce tentando se reanimar. E vai acompanhar o Bane tomando Gotham nas rédeas dele. E é bem legal, tá? Já vou deixar claro que essa HQ é muito, muito bacana. Porém, ela tem uma história que é excelente, que é essa do meio. Pra quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu sou apaixonado pelos roteiros desse cara, o Alan Grant. E aqui a gente vai ter um arco inteiro dele trabalhando um dos meus vilões favoritos do Batman, que é o Espantalho. E é muito bom, cara. É uma história onde a gente vê basicamente o Espantalho colocando o medo em Gotham. Para isso ele usa jovens e a gente acaba vendo o Espantalho nesse traço mais cartunesco, digamos assim, mais esguio, mais seco. E é muito legal, cara. É muito, muito legal. Olha só. Os desenhos dessa HQ são absurdos e o jeito que o Alan Grant trabalha o roteiro é espetacular, como sempre. Porém, é muito bacana. Até porque a gente vai acabar vendo o Jean Paul Valley sendo Batman. E ele não é o Batman. Então quem tá lidando com o Espantalho dessa vez não é o Bruce. E é muito legal tu acompanhar como o Alan Grant escreve o Batman que tá entrando numa loucura de os fins justificam os meios contra um Espantalho, que já é um personagem muito louco. E isso aqui, tudo junto, dá uma mistura, ó, supimpa, senhores. Muito boa. Me senti velho falando supimpa.
Então é muito bacana, tá? É muito, muito bacana essa história do espantalho. Eu me diverti demais. É uma história que tu começa a ler e tu não quer parar, porque ela é muito interessante. E para fechar, senhoras, a gente vai ter a historinha do Chuck Dixon, onde a gente vai acabar vendo o Robin percebendo que o Jean Paul Valley talvez não seja a melhor opção para o Batman. Afinal, quanto mais o tempo passa, mais violento ele fica. E esse não é o caminho que o Bruce segue, né? O Bruce, lógico, ele é violento. Inclusive, tem uma cena do Bruce lutando de cadeira de rodas, que é bem legal, tá? Aqui, ó. O Bruce saindo na mão de cadeira de rodas. Uma vez Batman, sempre Batman. A gente vai ter uma breve fala do Alan Grant, que é bem legal também. E, cara, aqui o ouro é o espantalho, tá? A HQzinha do espantalho, maravilhosa. Ela rouba a cena de toda essa HQ. Pra mim, pelo menos. E agora indo para um top, senhores, de melhores e piores. Em primeiro lugar, não tem como. Vocês estão ligados já. Mas calma, eu vou começar pelo último. Vocês acharam que ia fazer isso. Em último lugar, eu vou deixar a saga da Mulher Maravilha. Afinal, como eu falei, ela foi chata, cara. Ela foi uma HQ que ela tinha um potencial muito grande, porque ela estava tratando da morte, mas ela não foi legal. Em penúltimo lugar, eu vou deixar os Novos Titãs. Vou acabar deixando os Novos Titãs do Jones. Afinal, cara, como eu falei, é porrada. Tudo se resume a porrada, porradaria. Tem mais 3 volumes. Eu espero que o Jones, em um deles, não resolva tudo na base da porrada. Em terceiro lugar, eu deixo a saga do Superman, que foi divertido. A gente finalmente acompanhar um arco completo da saga do Superman. Acabou sendo divertido. Em segundo lugar, eu deixo essa HQ aqui, porque o arco do espantalho é espetacular. Não tem outra palavra para definir. É espetacular o arco do espantalho. Mas em primeiro lugar, não tem como. É o homem mais rápido do mundo. A saga do Flash, volume 11, segue em primeiríssimo lugar. Excelente, cara. Excelente. Desenho excelente, roteiro excelente. Eu acabei essa HQ em êxtase. E eu tô só por ler o próximo volume. Cara, o Mark Waid tá escrevendo o que, pra mim, tá? Pra mim. Olha que eu já li muita coisa do Flash. Mas pra mim, é a melhor fase do Flash. Tá sendo a saga do Flash. Essa fase do Waid é a melhor coisa do Flash que eu já li. E, senhores, no mais é isso. Valeu.